E aí, rapaziada, tudo bem? Comecei o meu canal aqui no YouTube recentemente e esse é apenas o meu segundo vídeo aqui no YouTube. O primeiro foi um vídeo shorts falando se o 3 de Resident Evil 4 clássico está no Resident Evil 4 Remake ou não. Recomendo que assistam porque está muito interessante e espero que vocês gostem do conteúdo. O meu canal é sobre games e história dos personagens dos games e várias outras coisas mais relacionadas aos games. E por aí vai. Exatamente como está descrito na descrição do canal, espero que gostem. Caso queiram mandar sugestões de vídeos, podem mandar nos comentários que eu vou ler todas. E as que tiverem mais like, eu vou trazer um vídeo falando sobre no canal. Mas agora, nesse vídeo, eu irei contar a história completa de Joel Miller, da franquia The Last of Us nos games. Falarei tudo sobre a história dele. Mas então, sem mais delongas, bora começar o vídeo. Bom galera, Joel Miller é um grande protagonista de The Last of Us, mais precisamente do The Last of Us 1. Joel nasceu em 26 de setembro de 1981 na cidade de Arlington, no Texas. Joel cresceu ao lado de seu irmão mais novo, Tommy. E acreditem se quiser, Joel tinha o sonho de ser cantor. Isso mesmo, ele adora tocar violão. Mas já na idade adulta, Joel teve que abandonar seu sonho porque ele teve uma filha que se chama Sarah. Pois infelizmente para ele, a sua esposa e ele se separaram. E Joel ficou com a guarda de Sarah. E por conta disso, agora com uma filha, ele deveria se dedicar muito a ela. E infelizmente não conseguiu completar o seu sonho. Para se manter e agora manter a Sarah também, Joel voltou a praticar carpintaria, construindo violões e ajudando a erguer casa de madeiras, no mesmo estilo da casa dele. E ele também queria transformar a carpintaria em seu próprio negócio. E com o passar do tempo, Joel via sua filha crescendo e já tendo idade suficiente para entrar em uma escola. Joel, mesmo estando sozinho, cuidando de sua filha, ele estava feliz porque tudo estava indo bem. E estava chegando o aniversário de Joel, agora fazendo 32 anos. E Sarah, entusiasmada com o aniversário de seu pai, preparava um presente para ele. E Sarah deu a ele um relógio. E Joel ficou muito feliz com isso. E depois que eles conversaram um pouco, Sarah adormeceu e Joel levou ela para a cama. E Joel saiu no meio da noite, pois ele tinha que fazer algumas coisas. Mas mal sabia Joel que naquele dia tudo mudaria em sua vida, pois teve início a uma epidemia causada por um fungo chamado Cordíceps. Esse fungo só atacava formigas e outros insetos, mas depois disso ele evoluiu muito e começou a infectar humanos também. Esse fungo, a partir de seu processo de evolução dentro do corpo de seu hospedeiro, ele começa a controlá-lo, impedindo que seu hospedeiro consiga ter o controle de seu corpo normalmente. Ele passa a controlá-lo por completo. E esse fungo, a partir daí, começou a dominar todas as pessoas do mundo de The Last of Us, causando uma pandemia mundial. E depois que Joel voltou para casa, ele encontrou a sua filha Sarah, já acordada, pois ela estava o procurando. E depois também o irmão de Joel chega, o Tommy, e os três fogem, Joel, Tommy e a Sarah, para tentar se proteger das pessoas infectadas. Mas até que chega um momento em que Joel e Sarah se separam de Tommy. E infelizmente, quando Joel estava fugindo com a sua filha, ele é parado por um soldado, que infelizmente acaba atirando a queima-roupa nos dois. Mas o tiro fatal pega mesmo em Sarah, que infelizmente para Joel, ela morre ali. Triste demais, né, galera, essa cena. E a partir daí, que o Joel muda completamente. Pois agora, depois passando 20 anos, e com a infecção mundial acontecendo, ele se tornou um contrabandista de drogas. E a partir daí ele só tinha um objetivo, que era sobreviver. Ele perdeu praticamente toda a sua humanidade, se tornando um cara muito frio, depois de tudo que aconteceu na vida dele. E Joel também conheceu Tess, uma parceira que ele conseguiu ao longo dos anos. E eles faziam muitos trabalhos juntos, e não perdoavam quem os traía. Até que um dia, um cara chamado Robert, que era um contrabandista de armas, deveria vender armas para Joel e Tess, mas eles venderam para outras pessoas.
ou melhor, uma organização que se chama Vagalumes. E Tess e Joel foram cobrar Robert por isso, pois eles já tinham pago pelas armas e Robert não cumpriu o acordo de dar elas a eles. E depois que Joel e Tess matam o Robert, eles aceitam um trabalho com Marlene, a líder dos Vagalumes. E esse trabalho era de transportar uma menina chamada Ellie para Salt Lake City, que é onde fica o Hospital dos Vagalumes. Joel não gosta muito de levar a menina até lá, mas Tess o convence, e ele acaba aceitando o trabalho. Então Tess, Joel e Ellie seguem para cumprir o objetivo, mas não fácil porque eles enfrentam vários perigos. E mais além na história, Joel novamente teria que lidar com a dor da perda, pois ele perderia a sua parceira, a Tess, pois a Tess foi infectada em um combate contra infectados, e ela levou uma mordida na região do pescoço, logo abaixo. E naquele momento também eles estavam sendo perseguidos, e Tess decidiu atrasar eles, se sacrificando para que Joel e Ellie pudessem fugir. E infelizmente sem opções, Joel deixa Tess para trás, mais uma vez perdendo uma pessoa importante para ele. Mas Joel e Ellie conseguem fugir, e Joel tem um plano de tentar conseguir um carro, e disso ele lembra que ele tinha um amigo que devia um favor a ele, e ele vai atrás desse amigo, que se chama Bill, e ele estava na cidade chamada Lincoln. Joel e Ellie, depois de passar por tantos perigos, conseguem encontrar Bill, e Bill decide ajudá-los. Mas de início ele não estava querendo ajudar muito não, só depois que Joel convenceu ele. E eles conseguem arrumar um carro com a ajuda de Bill, e Joel e Ellie se despedem e vão embora. Mas infelizmente ao longo do caminho, Joel e Ellie perdem o carro, pois eles são surpreendidos por um bando de bandidos. E infelizmente o Joel bate o carro, e perdem o seu único veículo disponível. Mas Joel e Ellie conseguem se livrar dos bandidos, e depois dessa luta intensa contra eles encontram dois irmãos, que se chamam Henry e Sam. Henry e Sam estavam querendo o mesmo que Joel e Ellie, sobreviver, e eles acabam formando um quarteto, com um ajudando o outro. E com o passar do tempo eles vão ficando ainda mais amigos, com uma amizade duradoura. Mas infelizmente não acabou bem para eles, pois Sam foi infectado e ele estava começando a se transformar. Mas então o seu próprio irmão, o Henry, deu um tiro nele e o matou. E Henry, infelizmente, também se matou logo após ele ter feito isso. Que história triste desses irmãos. Uma hora qualquer eu trago um vídeo completo falando toda a história deles. Mas logo depois, Joe e Ellie, mesmo muito tristes, seguem viagem porque eles não poderiam parar. E Joel consegue encontrar o seu irmão Tommy em uma usina hidrelétrica abandonada. E Joel vai direto ao ponto e pede Tommy para levar Ellie até os vagalumes. E Tommy recusa um pouco, mas depois ele acaba aceitando. Mas depois Joel descobre que Ellie fugiu. E Tommy e Joel vão atrás da Ellie. E depois de lutar com alguns bandidos e salvar a Ellie, Joel acaba voltando atrás e decide ele mesmo levar a Ellie. Pois pelo tempo que Joel passou com a Ellie, ele acabou criando um instinto paterno novamente. E assim então ele decidiu levar a Ellie até seu destino ele mesmo. E Joel e Ellie se despedem de Tommy e seguem em frente. E Joel e Ellie agora têm um novo objetivo, que tem que ir até uma universidade abandonada. Mas lá Joel e Ellie acabam ficando encurralados por bandidos. E depois de uma luta intensa contra eles, Joel se machuca gravemente e acaba desmaiando enquanto ele e Ellie estavam fugindo. Mas Ellie consegue ajudá-lo e levá-lo para um lugar seguro. E depois de alguns dias, graças a Ellie, Joel consegue se recuperar e voltar à ativa. Mas quando ele acorda, ele tem que ir atrás de Ellie, pois ela foi sequestrada por um bando de canibais, que são chefiados pelo David, que é o chefe deles. Mas quando Joel encontra Ellie, ele encontra ela em total desespero, pois ela havia matado David com tanta fúria.
por causa que ele estava querendo fazer coisas ruins contra ela. Mas Joel consegue consolar a Ellie por um breve momento e consegue tirá-la ela dali. E depois Joel e Ellie seguem em frente novamente. Mas agora até que enfim, eles conseguem encontrar os vagalumes. E Marlene estava lá também. Mas Marlene revela a Joel que o porquê de Ellie estar ali. E ela diz a ele que ela é a salvação para a humanidade, pois eles conseguiriam fazer uma cura com a ajuda da imunidade da Ellie. Mas isso infelizmente levaria a Ellie à morte, pois era uma cirurgia muito difícil de se fazer. E Joel recusa e acaba matando vários vagalumes, inclusive a Marlene, e tira a Ellie de lá. Pois para Joel, a vida da Ellie era muito importante e não poderia deixar ela morrer ali. E depois de salvá-la, Joel acaba mentindo para Ellie, dizendo que ela não iria servir para os propósitos dos vagalumes. E assim foram embora e voltariam a encontrar novamente o Tommy, mas agora é uma cidade chamada Jackson, onde eles passariam a morar a partir deste momento. E lá Joel e Ellie passariam a ajudar a cidade a prosperar, fazendo trabalhos e outras tarefas. E se passaram anos que estava tudo bem para eles, pois estando em Jackson, eles estavam felizes. Mas infelizmente chega um dia trágico para Joel, pois Joel, com seus 57 anos, pois se passaram 5 anos desde o The Last of Us 1 para o The Last of Us 2. Joel infelizmente morre pelas mãos de Abby, pois Abby é a filha do cirurgião que iria fazer a cirurgia na Ellie para conseguir a cura. E esse cirurgião, como nós sabemos, o Joel o tinha matado. E a Abby queria vingança. E ela conseguiu, infelizmente, né? E matou o Joel. E esse é o fim da história de Joel em The Last of Us 1 e em The Last of Us 2 também. Joel, pra mim, galera, é um personagem incrível. Mesmo com as controvérsias sobre as decisões dele, eu acho que tudo que ele sempre buscou foi o bem melhor para ele, mesmo apesar de suas decisões. Então, pra mim, ele é um personagem muito bom, que infelizmente morreu. Deixe nos comentários quem que ficou muito triste com a morte de Joel, pois eu sei que ele é um personagem que tem muitos fãs. Mas esse foi o fim do vídeo, galera. Tentei trazer o máximo de informações possíveis, e se caso eu tenha esquecido algo, deixe nos comentários, que eu lerei todos. E muito obrigado por assistirem até aqui, valeu e tamo junto e até a próxima. Fui!